Olá! Hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. Veja, primeiro no processo de classificação dos mamíferos, nós temos a classificação de estruturas e uma classificação taxonômica. Então, vamos primeiro para a classificação taxonômica, taxonomia. Para quem não sabe, taxonomia é um nível de organização que esses animais apresentam. As plantas também têm, aliás, todos os seres vivos têm um nível de organização. Então, no caso da nossa taxonomia, nós temos então que os mamíferos estão no reino animal, eles fazem parte do filo Chordata, eles fazem parte de um subfilo que é Vertebrata, dos vertebrados, e temos então a classe dos mamíferos. Então, mamífero é uma classe, não é um filo. O filo dos cordados, lembram? Tem o cordão nervoso, né, a notocorda, que no caso aqui está sendo abrigada dentro de uma vértebra, por isso que a gente tem um subfilo aí, vertebrata. E aí a classe então dos mamíferos. Quando a gente vai fazer a classificação no aspecto, né, morfológico ou morfofisiológico, então o que a gente vai encontrar? Esses indivíduos, eles apresentam glândula mamária. Então apresentam mamas, né? São glândulas mamárias. É muito comum os indivíduos falarem: nossa, somos mamíferos, mas os homens não têm mamas. Não, os homens têm mamas também, só que as mamas nos homens não são desenvolvidas. No caso, as glândulas mamárias são desenvolvidas nas fêmeas, né? Ou no nosso caso, nas mulheres, porque no período em que ela vai ter o seu filho, o seu descendente, ela vai precisar no estágio inicial fazer a amamentação. Então, todos os mamíferos apresentam glândulas mamárias nos machos, não é desenvolvido nas fêmeas, vai ser. Além disso, apresentamos pelos. Então, o corpo, o epitélio, ele é recoberto pelos pelos e é recoberto também com glândulas, né? Além disso, nós temos também a presença de placenta. A placenta é um anexo importantíssimo para fazer proteção, faz processo imunológico, quando, no caso, a fêmea está aí esperando o seu descendente. Uma outra questão que a gente tem no fator dos mamíferos é a condição deles terem ou não a presença dessa placenta. Por que a gente está falando disso? Porque a placenta, existem mamíferos que não vão ser placentários. Então, nós temos um outro tipo de classificação. Existem indivíduos que são prototérios, e são indivíduos que não têm a placenta, são sem placenta. Esses indivíduos, como eles não apresentam placenta, eles são ovíparos. Ou seja, eles colocam ovos, mas não são mamíferos? São mamíferos. No caso aqui nós temos o ornitorrinco. Então, o ornitorrinco, o que acontece? Ele, em alguns estudos, até a gente o tem como um elo de ligação entre as aves e os mamíferos. Por quê? Porque ele é um mamífero, ele tem a parte do leite que escoa pelos pelos, onde os filhotes acabam lambendo esse epitélio, só que eles colocam ovos, então eles não têm a placenta. Então eles são mamíferos, mas não são placentários. Nós temos um outro grupo que são os metatérios. Os metatérios são indivíduos que vão apresentar um marsúpio. No caso, a gente vai ter lá o canguru. Então, parte do desenvolvimento vai estar dentro da fêmea. A partir de um tempo desse desenvolvimento, ele nasce, ele sai e ele entra no marsúpio da fêmea, e aí ele completa o seu desenvolvimento dentro desse marsúpio. E nós temos então depois os indivíduos que são os placentários, de fato, que são os eutérios. Esses indivíduos então vão apresentar a placenta. E aqui no caso todos eles são vivíparos. Lembram desses conceitos, né? Ovíparos colocam ovos, vivíparos nascem diretamente e ovovivíparos são os indivíduos que uma parte eles fazem o desenvolvimento dentro e outra parte no ovo. Isso não é o caso aqui dos metatérios. Os metatérios não têm ovos. Eles vão ter aqui, no caso, um marsúpio. No caso aí, só para a gente dar um exemplo de ovovivíparo, nós temos os tubarões, né? Eles têm uma parte do desenvolvimento dentro e uma parte fora, mas tubarão
o tubarão está em outra classe, que é a classe dos peixes, ok? Então aí não tem a ver aqui com o nosso assunto nesse momento. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Não podemos esquecer que a reprodução nesses indivíduos é a reprodução sexuada. Esses indivíduos apresentam dimorfismo sexual, eu consigo reconhecer quem é o macho e a fêmea, na maior parte aí das espécies, e esses indivíduos então vão, por fazer a reprodução sexuada, vão ter acasalamentos, vão liberar feromônios, vão dispor aí de um grande arsenal aí para poder então conquistar os seus parceiros, e a função principal disso é poder permanecer, né, os seus caracteres hereditários. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.